obrigado por esse momento oportuno. Pai, obrigado por esse encontro de santos. Pai, nessa noite, só gratidão, porque nós temos uma família. Nós fazemos parte de uma família poderosa em Cristo Jesus. Pai, a nossa geração é a geração eleita. Nossos filhos foram escolhidos, foram separados, Pai, para a Tua obra. Nós estamos aqui, Pai, simplesmente como cooperadores. Nós cuidamos dos nossos filhos, mas sabemos de uma coisa: é herança Tua. Então, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de cuidar bem dos nossos filhos, aos homens, por cuidar bem das esposas, às mulheres, por cuidar bem dos maridos. Então, Pai, nós reverenciamos, Pai, o Teu nome, o Teu poder. Pai, diz coisas aos nossos corações nessa noite. Nós simplesmente Te rendemos graça, porque o Senhor é bom e a Tua palavra ela é fiel e viva e digna de toda aceitação e adoração. Então, Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Quero agradecer aqui o Ministério de Louvor. Nem precisava ministrar, né? Aleluia. Vamos nos assentar? Deus é um bom Pai, amém, irmãos? Continuando as nossas ministrações, agradeço a Deus pelo dom de ensino. E essa noite, nesse lindo dia, o que nós estamos falando aqui do que é o Ministério Verbo da Vida, a nossa visão é essa. Quintas da visão do Ministério Verbo da Vida. Então, a Igreja Verbo da Vida do Guará faz parte do Ministério. Então, nós estamos transmitindo a vocês o que o Ministério fala para nós, transmitirmos o que nós cremos como homens e mulheres de Deus e o que nós reverenciamos é a palavra de Deus. Então, nessa noite, cremos na família. Amém, irmãos? Depois você me dá esse livro. Aleluia. Isso aqui daqui a pouco eu vou indicá-lo. Amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Sempre, irmãos, sempre Deus vai ser bom. Por quê? Porque Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Nossos filhos, eles têm crescido em estatura, em graça, em mansidão, e o principal, eles têm sido ministrados através da palavra de Deus, nesse lugar. Nós temos um local ali onde as crianças são ensinadas e eles aprendem o que é família. Amém? Então, aprendam o que é família também. Amém? Irmãos, o nosso tempo aqui, nós passamos estudando, meditando, louvando, adorando e praticando o que a palavra diz. E o principal para nós é família. E se alegre com isso, sabe por quê? O menor, o derrotado, o caído, ele não tem família. Nós fazemos parte de uma família poderosa em Cristo. Mesmo que você não creia, mas você faz parte. Mesmo que você não creia, você continua reinando em vida. É nesse tempo presente. Nós estamos reinando em vida. O tempo todo. Amém? Só para iniciar aqui, nós aprendemos que o Senhor nos diz a respeito de família. O nobre pastor Alexandre já falou que família, ela nasce do coração de Deus. O Senhor nos oportuniza de termos essa família bendita e poderosa em Cristo. E para iniciar aí, você que é casado, continue casado. Nem tudo é um mar de rosas. Eu não sou perfeito. Mas se tiver alguém perfeito aqui. Nós erramos, acertamos. Nós meditamos na palavra, a cada dia eu percebo isso, que eu e nós tentamos melhorar com a prática da palavra. Todos os dias. Eu preciso melhorar, eu preciso entender, eu preciso ver que a minha família tem crescido comigo, como nós aprendemos. Então,
nesse período, o Ministério Verbo da Vida, ele nos apresenta esse entendimento. Nós entendemos a família como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, ou ainda, por comunidade formada por qualquer dos pais ou seus descendentes. Família. Amém? Você tem seu filho, ele casou, um homem e uma mulher. Aí ele casou e vão gerar netos, enfim, a nossa geração ela vai crescendo. É família. É isso que ele está explicando aqui. Uma comunidade formada a partir de nós. Eu sei que já tem gente aqui que tem neto. Tem alguém aqui já? Tem. Família, continuidade. É porque você entendeu o que é família. E a nossa família tem crescido, tem sido estabelecida. Então, irmãos, quando nós temos essa oportunidade de falarmos aqui que nós temos uma família, irmãos, é porque é verdade, é porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós entendemos que a nossa primeira geração, ela vem do nosso lar. Por exemplo, nós nascemos, somos criança, e vem a adolescência, e vem o jovem, ele casa, e vem gerando filhos. Irmãos, Deus é maravilhoso demais. Aliás, na realidade, nós escolhemos o cônjuge. Ou o homem escolhe a mulher, ou a mulher escolhe o homem. Mas o casamento, essa comunhão, essa união que nós entendemos como família, ela se renova dia após dia. Da mesma forma que a nossa mente é renovada pela prática da palavra, o nosso amor incondicional, que é o amor do tipo de Deus, pela família, ela precisa crescer mais e mais. Eu não posso, e nem você, ser um iceberg. Não tem amor nenhum pela família. Ah, mas eu dou dinheiro, eu dou presentes, eu dou até carro. E daí? Qual a grandeza nisso? E o amor do seu coração? E aquele abraço que nunca foi gerado pelo pai ou pela mãe por um filho? Às vezes ele só quer um abraço, uma palavra de conforto. Às vezes nós lançamos palavras fortes demais, né, na vida deles. Muita cobrança. Nós entendemos isso. Nós também aprendemos que a palavra, ela fala que nós devemos ensinar os nossos filhos a crescerem, dando continuidade à palavra, e nós admoestamos os nossos filhos, mas em amor. No amor do tipo de Deus. Deve existir isso em nosso coração. Mas eu ainda não consigo. Tem a palavra de Deus e tem os pastores. Nos procurem, nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos disponíveis. Agora, se não nos procurar, nós nunca vamos saber. Como eu falei, nós estamos reinando em vida e tudo vai bem. Vou falar gripezinha. Tem uma gripezinha, mas tudo vai bem, isso aí passa. Minha mãe tratava como veranico, uma chuva de verão. Eu vejo dessa forma. Às vezes nós estamos olhando o nosso foco como família. Às vezes as pessoas estão valorizando muito bens materiais. Não, eu acredito que os nossos filhos, a esposa e o esposo, eles esperam muito mais de nós. É aquele amor derramado. A mesma coisa que Cristo fez para a igreja, nós também vamos fazer pelo nosso lar, pela nossa família. Não é? O homem, a esposa para o homem. É dessa forma. Bom, isso aqui não está no script, mas eu fiz as minhas pesquisas. A nossa Constituição Federal, só para tornar a coisa legítima diante da lei, dos homens, da igreja, enfim, tudo tem embasamento legal
conforme a palavra de Deus. Ela já existe há tanto tempo, já falava sobre família. E a nossa Constituição Federal, no seu artigo 226, ela apresenta a família. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Eu vou ler alguns parágrafos. Ele fala: o casamento é civil e gratuito a celebração. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável, casamento, está escrito aqui na nossa lei, entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade tomada por qualquer dos pais e seus descendentes. Amém? Se você percebeu essa mesma frase de uma forma um pouco diferente, ela está aqui no que cremos. Vê da Constituição. Mas o casamento, a nossa vida como família, nasce do coração de Deus. Já nasceu, nós somos assim. Então fique quietinho aí. Às vezes nós não entendemos muito, né? Mas se é família, porque eu vejo que as crianças têm algumas perguntas, né? Mas se é família, por que não deu certo? Eu não sei. Às vezes nós entendemos a palavra, nós temos que andar em amor. Eu não quero andar em amor. Bem, mas se você nasceu de novo, foi recriado em Cristo, e você é uma nova criatura, o seu espírito ele foi recriado em Cristo. Então você tem que tornar algumas coisas, criar algumas limitações. Ou às vezes nós temos que frear e ceder, ou dar aquele primeiro passo, ou voltar ao primeiro passo, para que tudo vai bem. Família é uma comunhão entre o homem e a mulher, e vem nossos filhos, e nós entendemos isso. Quem é que não se surpreendeu quando veio seu primeiro filho? Na realidade eu tenho um, né? Mas tem pessoas que têm 2, 3, enfim, 7. Tem um amigo que tem 7. Mas eu acredito que o primeiro filho é o homem e a mulher também, né? A gente fica meio que bobo. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, mas tudo nós entendemos que Deus tem observado a nossa vida. Deus tem cuidado bem de nós, como pai, como mãe, os filhos, os pais que já se foram. Nós entendemos que nós fomos bem orientados, senão não estaríamos aqui hoje. Então, nós fomos bem orientados, nós entendemos o que a palavra diz, e nós vamos continuar com essas verdades. Amém? Então, para nós, o casamento, conforme a palavra diz, estou falando do que a Bíblia diz. Deixa eu alegrar alguém aí. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, no verso 24. Aleluia. Glória a Deus. Alguns gostam de Gênesis, eu sou apaixonado por Romanos, principalmente capítulo 8. Então, em Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz, a minha versão é a revista atualizada. Olha que coisa linda, fantástica, né? Falei que nós crescemos no lar. Irmãos, as primeiras pessoas que nós conhecemos são o pai e a mãe. Depois vêm nossos irmãos. Enfim, e nós vamos crescendo. E chega esse grande momento. Por isso, verso 24 do capítulo 2 de Gênesis. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém, irmãos? Para quem já é pai e mãe, que tem filhos casados, que
que é o meu caso. E glória a Deus por isso. Um conselho. Quando os nossos filhos casam, nós acabamos de ler, né? Deixe o homem, pai e a mãe, e se une à sua mulher. E ele constituiu uma família. Amém? Se eles precisarem de nós, do pai ou da mãe, eles vão vir nos procurar, nos consultar. Aí não cabe a nós ficar tentando fazer com que o casamento deles seja igual ao nosso. Não vai ser. Eles vão viver a vida comum deles. Eles são abençoados, nós cremos nisso. E não cabe a nós ficar dando opinião em algo que eles não estão interessados. Mas se nos procurarem, nós estamos prontos para a palavra de Deus, para dar conselho, para ajudar, enfim. Nós somos pais e mães, então nós somos disponíveis para isso. Agora, para ir lá atrapalhar o casamento, conselho, irmão, não vá não. Deixa eles crescerem. Deixa eles avançarem. Nós chegamos até aqui, deixe eles avançarem. Eu acredito que quando eles precisarem de um conselho, de algo mais, eles vão nos procurar. Eu entendo que nós criamos filhos inteligentes, principalmente se nascer de novo. Eles vão nos procurar no tempo oportuno. Deixe que eles nos procurem. Mas eu tenho que ir lá para dar... Vou lá para ver se meu filho está comendo bem, para ver se ela está fazendo. Não é da minha conta. Não é da conta da minha esposa. Deixe eles crescerem. Amém? Mas cabe a nós, como pai e mãe, nós continuarmos orando pela vida deles. Para que tudo vai bem. Se tiver que intervir em algum momento, nós vamos fazer isso. Mas não dá para a sogra ou para o sogro ficar todos os dias na casa do seu filho ou da sua filha. Todo dia. Todo dia eu vou lá fazer almoço para o meu filho. De novo, deixa eles crescerem. Se eles têm Deus como padrão, qual a dificuldade? Eu acredito que eles vão crescer bem melhor do que nós, porque eu não nasci num lar evangélico. Mas eles já conhecem a palavra. Eles estão avançando e estão crescendo. E nós queremos ver a vitória deles, claro. E nós oramos, nós queremos ver a geração da geração dos nossos filhos. Amém? Aí eu deixo com eles. Tempo deles. Nós assistimos muitos casamentos com jovens. Irmão, desculpa que a minha fala, eu tenho um filho, estava até conversando ali com o Everaldo. Ele nasceu, ele criança, e cresceu, ele viveu com a gente há 30 e poucos anos. Mas eu sempre dei um conselho para ele. Eu não concordo com o adolescente namorar. É mesmo? Sim. A minha esposa e a minha casa, por quê? Eles têm uma função, eles têm uma missão. Estudar é profissão. Deixe estudar, deixe se informar, depois avancem. Vai querer o quê? Para quê? Bora comigo e não, eu não quero. Então o conselho era esse. E eu dava outro conselho, irmãos, bíblico. Em nome de Jesus. Gente, é bíblico, está escrito na palavra, 1 Coríntios 13. Que o amor não se ufana de ciúmes. E eu falava para ele, em nome de Jesus, não arruma mulher ciumenta. Não vai dar certo. Primeiro porque é antibíblico. Ou você cumpre o que está estabelecido ou não. Amém, irmãos?
Eu falo com conhecimento, eu tenho 6 irmãs, tá? Eu estou falando que o ciúme ele não é bom. E a Bíblia nos orienta sobre isso. Para que você está se ardendo de ciúmes? Casou porque confia, casou porque ama, casou porque escolheu, viva a sua vida comum. Ah, mas não é... Eu sei que a mamãe passava a mão na cabeça, que bajulava, para os homens solteiros. A partir do seu casamento, foi invertido. Aquela árvore que te protegia, você saiu debaixo da árvore de proteção e agora você é a árvore. É você que vai gerar refrigério para sua esposa, trazendo honra, e para os seus filhos. É você. Não é seu pai, não. Meu avô, ele... Deixa orar. Vou orar. Mas a honra tem que ser dada pelo sacerdote do lar. Amém? Mas a igreja tem pastores. Eu falei para você nos procurar no caso de aconselhamento, enfim. Mas o homem e a mulher também, o pai e a mãe, vocês podem orar pelos seus filhos. É família. Vocês têm a autoridade que foi delegada por Cristo Jesus. Ele o deu à igreja. Isso é a igreja de Cristo? É. Então, você pode orar pelos seus filhos, pela sua família, pela esposa e vice-versa. Mas nós estamos aqui também para cooperar com vocês em oração. Mas o pai, como sacerdote, ele tem esse dever, cuidar bem da família. Sim. Então, ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Eu ministrava isso aqui há tempos atrás, não tem... Eu tenho um filho, então, homem. Eu acredito que quem tem filha tem que ter uma observação melhor. Melhor, tem que ter um cuidado maior. Eu percebo, né, estou com 60 anos, mas a gente percebe que, às vezes, sei lá, o adolescente, a jovem, ela é um pouco mais sensível que o homem. É por isso que eu falo, embora eu não tenha filha, mas eu tive 6 irmãs. Às vezes a gente até entende do que fala, né? Amém, irmãos? Deus é um bom pai. Mas vamos continuar com a família. Então, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18. Aí nós podemos titular os deveres da família. Os deveres da família. Então, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18, que diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Eu tive amigos que gostaram dessa passagem bíblica. Só dessa. Ele gravou essa aqui. Aí falou, não sou crente não, mas lá está escrito, esposas, sede submissas. E eu falava, mas tem o 19. Porque o 19 fala sobre nós. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Pode ter umas outras traduções. No 20, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aí no 21 ele nos admoesta novamente, que ele diz, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Amém? Quer admoestar? É Bíblia. Admoesta conforme a palavra diz, em amor. Conversa com eles, mas ensina a ter hombridade. Mas ensina a ser homem de verdade. Mas ensina a ser honesto. Ensina. Que quando você lançar, está tudo certo. Você não vai ter nenhum tipo de retorno. Ou você vai
ser surpreendido em alguma falha dele. Assim, eu falo de uma falha agressiva. Não. Você ensinou, ele vai crescer com aquele ensinamento. Tranquilo, tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas eu não presto, não. Mas ele é para ser melhor. Ele precisa ser melhor. Aí você vai ensinando. Eu queria dar um presente excelente para minha esposa. Né? Vem aniversário, eu vou dar um presente excelente para minha esposa. Vamos lá, filho, escolher. Daí ele olha para você e fala, não, o melhor presente que você pode dar é tratar a minha mãe bem. Aleluia. Amém, irmãos? Deus é um bom pai. Porque às vezes, irmão, falei no começo, as coisas materiais, tudo bem que é bom, mas você tratar bem a pessoa é muito melhor. Né? Inclusive, tem um mandamento de Deus, faça isso. Qual o melhor presente? Ei, trata bem minha mãe. Amém, irmãos? Continuando aqui nos ensinamentos, nas orientações do ministério, acreditamos o casamento como sendo a união formal entre uma mulher, perante Deus e perante homens, com o objetivo de construir uma família, estabelecendo-se assim o vínculo conjugal. Essa união deve ser civilmente reconhecida segundo as disposições legais. Amém, irmãos? Uma orientação, às vezes a gente não sabe, né? Mas a pessoa, eu quero que o pastor celebre meu casamento. E às vezes nós perguntamos, religioso ou civil com efeito religioso? Religioso, você já casou civilmente, foi no cartório, deu entrada, já tem a sua certidão de casamento, e vai ser celebrado o casamento religioso. Do outro lado, fala, não, quero casamento civil com efeito religioso, com efeito civil. Você casa na igreja, você antes pega uma autorização no cartório, casa na igreja, e a partir daí você fez o casamento religioso com efeito civil. É a mesma coisa. Amém? Aí se alguém for casar, avisa com antecedência, né, para não ser pego de surpresa aí. Amém? Porque, eu quero, só casa, bem, é isso, né? Só casa no religioso, ou você pode casar no religioso com efeito civil, ou você casa no civil e depois você casa no religioso. Só quero casar aqui no religioso, porque eu não vou dar entrada no cartório. Aí nós não vamos fazer o casamento. Porque precisa do princípio legal, conforme a lei prescreve. Aí nós fazemos isso. Como eu passei para vocês anteriormente. Eu fui lá, peguei a autorização, nós vamos fazer o casamento religioso com efeito civil. Ou você casa direto e vem aqui para que a gente faça só o casamento religioso. Diante da lei, diante dos homens. E diante do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a forma legal de se fazer. Mas eu quero só morar junto e tal. Irmão, legalmente, se você está morando junto, PPP, não é que eu não quero casar, legalmente, judicialmente, é a mesma coisa. Tudo que é seu é dela. Tudo que é dela é seu. Não, mas eu só estou, não importa. Casa logo. Casa logo, o que é que te impede? Tem bons pastores aqui. Estamos aqui disponíveis para conversar com vocês. Amém? Irmãos, Deus lida com famílias. Né? Às vezes nós estamos aqui, estamos ministrando essa noite sobre... Nós estamos falando de família, estamos falando de casamento. Por quê? Não sei, porque Deus falou, a gente vai falando.
Tem um script ali, ó. Mas às vezes a gente não segue. O que Deus coloca no nosso coração é o que a gente ministra. Amém, irmãos? Deus realmente lida com famílias. Esse aqui eu copiei, não é minha. Amém? Ele está escrito nesse livro aqui, ó. Ministrando a sua família. Aí tem o Kenneth Hagin, pai e o filho, que escreveram essas orientações sobre você ministrando a sua família. Amém? É uma leitura excelente. Eu quero aprender mais sobre ministrando a sua família. Leia, aí você... E ele bota, Deus realmente coloca, ele realmente lida com famílias. Aí ele admoesta, ele chama a atenção, ele fala, e o homem deve tomar essa dianteira nesse relacionamento. Caso contrário, a esposa vai ter que fazer. Amém, irmãos? Cada quarta-feira aqui nós estamos tendo aí umas reuniões de homens de verdade. Porque o homem de verdade está apto a ouvir a palavra para ensinar, para aprender e praticar. Amém? Inclusive, eu nem estava aqui, não pude vir. Mas toda quarta... Bom, excelente. Então, as ministrações têm sido direcionadas para a família, casamento, enfim. É o que ele fala aqui. Deus realmente lida com família. Então, o homem, sacerdote, toma conta de seu lar. Ore. Chama a existência, declara a palavra, ensina. Quero admoestar meu filho. Admoesta conforme a palavra de Deus. Ande em amor. Seu filho vai crescer, você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Nossa, ensinei isso para ele. Você não vai ter surpresa. Vai crescer de uma forma tranquila, segundo a palavra de Deus nos ensina e nos revela. Amém? Cuide de sua família. Aí, vou ler rápido aqui, só duas passagens. 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Anota aí. 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Que ele diz, eu não cuido bem da minha família, às vezes sou um homem de Deus, mas eu ando por fé, não é isso que nós aprendemos aqui? Mas eu não cuido da minha família, praticamente você negou a fé. Porque família você gera pela fé. Aí é pior do que o infiel. É melhor que a gente continue fiel. Como a palavra diz, né? Entre morte e vida, nós escolhemos viver, vida. Né? Entre falta e abundância, eu quero abundância. E eu acredito que cada um aqui quer abundância. Mas viver na falta, isso não foi feito para nós não, irmãos. Amém? Eu vou ler essa passagem bíblica e eu não tenho tempo para explicar isso aqui hoje. E a explicação é um pouco longa. Em Atos, capítulo 16, no verso 31, a palavra de Deus nos externa, nos orienta e nos apresenta que crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas aqui fala, crê, ou seja, continue andando por fé. Você deverá levar seus familiares a conhecer a fé do tipo de Deus. Mas eu não tenho oportunidade. Mas e o seu exemplo em casa? Né? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, estão te observando, irmãos, irmãs. O homem está observando a mulher está observando o homem. Os seus filhos estão te observando. Que mudança é essa? Que transformação é essa? Se for a palavra de Deus, eu quero. Eu vou para lá também porque eu preciso. Bem,
São os exemplos. Agora, se eu como homem, ou você como mulher de Deus, você tem desculpa a palavra, um péssimo exemplo de cristão na sua casa, ninguém vai querer vir para a igreja, não. Sabia? Falei, eu vou nada. Mas se você foi transformado, porque você foi recriado em Cristo, você nasceu de novo, você tem uma postura, você anda em amor, é o amor do tipo de Deus. As pessoas vão olhar para você, eu quero esse Jesus aí. Transformou? Ele me transformou? Amém, irmãos? Então, o nosso exemplo, no nosso lar, é que vai gerar essa fé. Da nossa boca pode sair bênção ou maldição. Às vezes, sei lá, o marido ou a esposa, ele fala, essa aí nunca vai para a igreja. Ei, você que declarou. Palavras estão sendo lançadas. Ou a mulher, esse aí, você não vai nunca para a igreja. Você que falou. Você que gerou. Essa semente é sua. Fala exatamente o contrário. Obrigado, eu já vejo o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, lá na igreja do Guará, sentado lá na cadeira, do meu lado, ouvindo a palavra e crescendo. Aleluia. Há poder na palavra, viu, irmãos? As palavras que saem da nossa boca, por causa da palavra de Deus, ela é poderosa demais para ser lançada de qualquer jeito por aí. São pérolas. Então, essas pérolas, as pessoas têm que receber com gratidão e com mansidão. Amém? Para concluir, a alegria do Senhor é a nossa força. Já deu ali 9 horas. Deus é um bom Pai. Nós aprendemos isso no ministério, assiduidade. Manter o nosso compromisso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Só vou ler. Todo mundo conhece, já leu. Vou ler e concluo. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Isso aqui eu acho que nós já lemos várias vezes, nós praticamos, enfim. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre, ou alimenta, e preza, como também Cristo, a igreja, porque somos membros do seu corpo. E repete novamente, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Até aqui. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela tem muitas orientações sobre família. Está falando de casamento. É família. É o casamento que gera família. É o amor, tipo de Deus que conhece, que gera família. É isso, é simples assim. Amém, irmãos? A palavra diz, né, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu vou além, eu creio que Ele nos ajuda sempre.
Você está dormindo, acordado, andando, orando, falando, e Deus continua trabalhando a seu favor. E a cada dia nós somos surpreendidos pelo amor de Deus, pelo amor do tipo de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa linda noite, vamos só para... Foi rápido aqui, nós falamos sobre família, a visão do ministério é essa. Nós cremos em família. Nós cremos no poder de Deus que cuida da nossa família. Nós cremos que tudo vai bem. E se você tiver alguma coisa a mais para perguntar para nós, fica à vontade, nós estamos aqui para atendê-los. E atendê-los bem. Amém? Fique bem à vontade. Eu me sinto bem falando com o pastor Alexandre, fale com ele. Pastor José Carlos, fale com ele. Pastor Joselito, fale comigo. Aqui não tem concorrência. Tem a palavra de Deus. Os conselhos vão ser bem parecidos, conforme a palavra. E um conselho que nós damos sempre: ande em amor. É mais fácil. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nessa noite maravilhosa, linda, nós temos alguém que está nos visitando. A Igreja Verbo da Vida do Guará. Pela primeira vez, tem alguém que está nos visitando? Aleluia. Tem alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, sabendo que a entrega da nossa vida para Jesus é um novo tempo, né? Aí eu concluo aqui. Esse é o momento que nós fazemos parte dessa família poderosa em Cristo. Amém? Tem alguém em nosso meio que tem algum tipo de enfermidade, quer que nós oremos com você, em concordância? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós já fomos sarados e curados pelo amor e pela entrega de Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Só eu quero orar em concordância. Se você tem algum tipo de enfermidade, quer que nós oremos por você, você pode vir aqui à frente. Se não, vamos nos colocar de pé.